A revista Cruzoé obteve a íntegra da delação premiada de Antônio Palocci. Segundo o ex-ministro Alexandre Tombini, informou Guido Mantega e Dilma Rousseff que após 2 anos de alta, o Banco Central iria reduzir a taxa Selic de 12,5% para 12%. Guido Mantega, então, teria repassado a informação privilegiada para André Esteves antes da divulgação da decisão pelo Copom, que pegou de surpresa o mercado. Em contrapartida, pela informação privilegiada, André Esteves teria doado 9,5 milhões de reais para a campanha à reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Além disso, ele também teria repassado a Lula 10% dos lucros obtidos pelo fundo Bintang, cujo patrimônio cresceu de 20 milhões para 38 milhões de reais em menos de 3 meses. Antônio Palocci também delatou Gleisi Hoffmann. O ex-ministro detalha uma doação oficial de 1 milhão de reais da construtora Camargo Correia à campanha da ex-ministra ao Senado em 2010. Fala ainda de um repasse de 800 mil reais da OAS e de 2 milhões de reais entregues via Caixa 2 da Odebrecht. O ex-ministro Antônio Palocci relata ainda que Lula recebia altas cifras de propina através da empresa de palestras Lils, que é as iniciais do nome do Lula, LILS, Luiz Inácio Lula da Silva, esse é o nome da empresa particular dele, e do Instituto Lula. Então vou repetir a frase, hein? Palocci relata ainda que Lula recebia altas cifras de propina através da empresa de palestras do próprio Lula, a LILS, e do Instituto Lula, e que além disso operava uma espécie de mesada de até 100 mil reais a Lula com dinheiro repassado pela Odebrecht e pelo Banco Safra. Mesada em espécie, tá? É que a gente falou aqui uma espécie de mesada, mas a mesada em espécie quer dizer dinheiro vivo, 100 mil reais. Os pagamentos eram feitos ao ex-presidente por ele ou por seu assessor Branislav Contic. Ele, Palocci, e o assessor do Palocci, o Branislav Contic. Palocci também lista as vantagens indevidas que Lula teria recebido da Odebrecht e da OAS por meio do triplex no Guarujá, da reforma do sítio de Atibaia, da aquisição da sede do Instituto Lula em São Paulo e de um apartamento em São Bernardo do Campo. Menciona também a conta de 300 milhões de reais que a Odebrecht teria disponibilizado ao ex-presidente agora presidiário, que, aliás, Augusto Nunes, já comentando essa pauta, vários dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão loucos para soltar. Querem revogar a prisão após condenação em segunda instância, querem usar essa filigrana processual do prazo simultâneo de alegações finais contra os quais eles estão se voltando, mesmo que outra modalidade não esteja prevista nem na lei de delação premiada, nem no Código de Processo Penal, e a gente vai comentar isso em maiores detalhes, articulando para ver se essa gambiarra jurídica pode beneficiar o Lula e mais alguns outros casos, sem parecer diretamente que estão fazendo por causa do Lula. Mas a gente conhece muito bem o histórico de votações dos dois afiliados do Lula no Supremo Tribunal Federal. São vários, né? Mas tem ali o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski como os mais fiéis. Augusto Nunes, a delação do Antônio Palocci tem sido recorrente aqui nesse programa e cada episódio vai dando pra gente ainda mais a magnitude da roubalheira durante o período do PT no poder. Nós temos feito o possível aqui para divulgar o que é certamente a mais explosiva das sequências de revelações proporcionadas por da colaboração com a justiça ou delação premiada. A imprensa tradicional insiste em esconder a gravidade das denúncias comprovadas, né, que têm sido feitas pelo ex-ministro Palocci, e isso facilita o cinismo, o espetáculo do cinismo oferecido por ministros do Supremo, pelo Procurador-Geral da República e por parlamentares como a Gleisi Hoffmann, que estão envolvidos até o pescoço nessa roubalheira imensa e continuam tratando como bandidos a serem punidos o ex-juiz Sérgio Moro
e os procuradores da Lava Jato. Quer dizer, é demais, né? O Supremo está cego ao que o Palocci está dizendo. E já o Palocci, as revelações chegam ao coração do Supremo, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. O Supremo finge que não acontece nada, que já acabou a Lava Jato, que todas as descobertas foram feitas quando ainda falta muita coisa. A Gleisi, que solta uma nota por dia, explique-se. Explique-se, como é que é isso? Quer dizer, ela também está afundada até o pescoço na ladroagem. E o Brasil vê, inerme, né, ainda, e sem condições de reagir imediatamente, o que deveria ser feito nas ruas, e essa turma avançando sobre os que desbarataram a organização criminosa. No momento em que o Brasil deveria estar festejando descobertas que garantem a prisão dos gatunos, ficam os ministros com manobras diversionistas e deputados também, tentando apontar como delinquentes os principais inimigos públicos, né? Todos eles são inimigos públicos, os que conseguiram moralizar o Brasil com uma série de prisões que continua incompleta. E todos os bancos citados aí na delação do Palocci, nesses anexos que acabaram de sair, estão obviamente negando as informações, mas é claro que tudo tem de ser devidamente apurado. Diga aí, José Maria Trindade. Pois é, essa é uma situação muito esquisita e o porquê da delação do Antônio Palocci não ter sido aceita logo no início, né? Nós comentamos aqui muito aqui nos Pingos nos Is, tentando entender. Informaram lá atrás de que a dificuldade estava, houve a primeira tentativa com o Ministério Público, a dificuldade estava em devolução do dinheiro que estava em poder do Antônio Palocci, e não se iluda não, ele devolveu ali uma boa quantia e ficou com muito dinheiro ainda. E lembrando que se ele recebia dinheiro, se ele era esse cara privilegiado entre o chefe da quadrilha e os que pagavam o suborno, é claro que ele guardava muito para ele, né? E é isso que o Ministério Público, naquela ocasião, segundo me informaram, estava querendo mais dinheiro dele e Palocci não queria. Essa delação veio através da Polícia Federal e depois homologada pelo Supremo Tribunal Federal, que demorou a reconhecer a competência da Polícia Federal em fechar uma delação premiada. Antônio Palocci é um nome importantíssimo para este esquema montado no Brasil. Ele estava por dentro de todos os roubos porque pretendia dominar o país, fazer uma continuidade de poder, né? Alguma coisa semelhante ao que aconteceu na Venezuela aqui, essa história de achar que a democracia se faz só através de votos, é através de voto também, mas não é só voto, não. A democracia, com tanto dinheiro comprando eleições, isso não é democracia. A Dilma, segundo essa própria delação do Palocci, gastou mais de R$1 bilhão em campanha, quer dizer, uma fraude à própria democracia. Antônio Palocci foi coordenador da campanha de Dilma Rousseff. O ex-presidente Lula já está encalacrado. Com esta delação ou sem esta delação, já estava mesmo encalacrado, porque os processos estão muito bem aparados em provas, e não só provas testemunhais, mas também provas colhidas durante toda a investigação da Polícia Federal. A novidade aí é mesmo colocar de uma forma mais clara os objetivos, as datas e provas também de como Lula recebeu propina através de uma conta propina em que ele dividia dinheiro entre aliados e também entre parentes, né? Indo para esse Instituto Lula, em nome de palestras, as tais doações, eu detesto esse termo, ninguém doa 10 milhões assim para um bando de políticos que sabem ser bandidos, né? Então essa doação nunca existiu, foi mesmo roubo. E a gente viu aí o Palocci, né, sendo escamoteado na história da delação. Talvez porque aceitar uma delação do Palocci e dar para ele liberdade seria caro demais em termos de imagem da própria Lava Jato. E já se tinha ali dados para levar Lula para a cadeia. A novidade aí é a definição de que a Dilma sabia, a Dilma participou. Hoje ela divulgou uma nota mostrando ali pontos e principalmente atacando este senhor Antônio Palocci. Não é senhor Antônio Palocci, é o Palocci próximo demais do PT e da ex-presidente Dilma.
É uma delação onde Antônio Palocci apresenta extratos, documentos, não é de ouvir dizer, não. É uma delação preparada, ele tem documentos, ele mostrou documentos e sabia o que estava fazendo. Legal, Zé Maria Trindade. A gente vai aqui nos detalhes, obviamente, quando o Palocci fala, mas precisa fazer também uma análise geral, né? Que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Cada vez que a gente vê, Augusto Nunes, essas denúncias, essas acusações, essas investigações e até condenações de petistas, como foi o caso do Lula, eu fico com a impressão, somando tudo, de que o PT estava lá tomando conta do Estado brasileiro por dentro, controlando tudo no Estado brasileiro, e você tinha empresários bilionários do lado de fora do Estado brasileiro querendo levar vantagem com isso. E aí vem aquela reunião, né? São os petistas no controle e os empresários interessados em obter mais lucros. E empresários corruptos, nesse caso, desses que eu estou falando, porque é lógico que tem muitos empresários honestos por aí e a gente precisa valorizar o empreendedorismo, a iniciativa privada, tudo isso. Agora, é diferente do empresário corrupto que quer a mamata para monopolizar o mercado. Então, é o seguinte, você tem lá o controle das estatais, aí você chega para o empresário e fala, o que você quer, qual é o contrato que você quer? Aí vai, o cara que domina o Estado brasileiro, domina a estatal, beneficia aquela empresa com um contrato público bilionário. Às vezes sem licitação, às vezes numa licitação forjada, fraudulenta, né, tendenciosa, medida provisória, que é assinada pelo presidente. O que você quer que tenha na medida provisória aqui que beneficia você no seu mercado, meu caro empresário? Aí vai lá o empresário, diz o que quer, assina a medida provisória e leva uma propina do empresário que vai ser beneficiado. No fundo, o empresário está pensando no lucro, então ele vai ganhar um lucro muito maior do que a propina que ele vai pagar para o político. Então você tem ali o favorecimento por meio de licitações e tal, em contratos públicos para essas empresas, você tem a venda de medidas provisórias, você tem aqui, como a gente está vendo, informação privilegiada, venda também, de informação privilegiada do Banco Central. Então, em várias frentes, você dá um privilégio a um empresário, um privilégio ilegal, em troca de propina. Propina para quê? Para fraudar a democracia, quer dizer, usando um dinheiro sujo em campanha eleitoral para se perpetuar no poder, propina para enriquecimento ilícito, enriquecimento pessoal, aquele para o qual o Celso Daniel não admitia, lembrando como contava o irmão dele, do Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, assassinado. Ele dizia que tinha lá o esquema no Santo André, aquele microcosmo do esquema nacional que o PT implementou depois, e ele admitia que se roubasse para o partido, que se roubasse para a campanha, tudo bem, mas não que se roubasse para enriquecer. Então ele era um militante que topava a ilegalidade em nome da causa, não em nome do enriquecimento pessoal, mas a gente viu que não era o caso de todos os petistas, inclusive quando ele descobriu isso, né, e aparentemente ameaçou botar a boca no trombone, ou ficou como uma ameaça de quem pudesse fazer isso, fica aí essa suspeita no ar até hoje de que ele tenha sido silenciado. Então, um controle do Estado para venda de favor e influência por parte de quem está dentro do Estado para quem está fora do Estado, Augusto. Agora, o Zé Maria fez uma pergunta muito interessante, também me intriga. Por que demoraram tanto para fechar essa delação, hein? Talvez porque o Palocci soubesse mais. Veja só, o que ele já disse basta para que ele se credencie uma boa delação premiada. Ele merece, né, os privilégios, as contrapartidas reservadas a revelações importantes como essa. Agora, por que ele ia falar desse outro assunto? Só para inventar, só para se mostrar imaginoso, porque é o que dizem, né? Os que são atingidos pelas revelações. Tá mentindo, tá inventando. Inventando por quê? O que ele tem a ganhar? Agora ele está falando a verdade e está confirmando o que sempre foi objeto aqui das nossas suspeitas. Eles roubaram, onde havia um cofre público, havia um ladrão do PT e de seus comparsas do lado, ou dentro do cofre. Roubaram para burro. Imagine o que não rende a um banco uma informação privilegiada sobre redução de juros.
Imaginem os negócios bilionários que não foram feitos com esta informação e quanto lucraram os riquíssimos donos de bancos. E isso porque havia no governo, estavam no governo esses farsantes que dizem que governaram para os pobres. Eles são o Lula, que se apresenta como pai dos pobres, é a mãe dos ricos, está aqui. E a Dilma é pai e mãe de ricos também. Agora, como é que vão se defender esses caras aqui? Como é que se fala em prejudicar a Lava Jato? Devemos tudo isso à Lava Jato. Esses são os bandidos. Esses sim são os vilões que querem o fim do Brasil, não o fim da Lava Jato. Esses deveriam estar nos tribunais, tá? E nos discursos dos ministros do Supremo que teimam em tentar impedir o avanço da mais eficaz operação anticorrupção da história.